21:15. Perdão, João 21:18. Na verdade, vos digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Soberano Deus, eterno Pai, que o Senhor venha nos dar força, nos ajudar nessa mensagem. Que o Senhor venha revelar a Tua palavra para nós, meu Deus. Tua graça venha ser conosco, Senhor. Sem Ti nada posso fazer, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, Deus te abençoe poderosamente. O tema dessa mensagem é sobre os escolhidos. Aqui Jesus, nesse texto, em Lucas capítulo 21, em João, capítulo 21, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus faz a mesma pergunta para Pedro. E Jesus responde, e Pedro responde: sim, Senhor, eu amo. E Jesus replica: então apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus replica: ele apacenta as minhas ovelhas. Porque quando tu eras mais moço, você, Pedro, ia para onde você queria. Mas quando você for velho, você irá para onde te levarem, para onde você não quer. Porque quem tem a chamada de escolhido, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, vai para onde muitas das vezes essa pessoa não quer. Mas para onde é necessário ir, para onde Deus quer. Deus não permite que você vá para um lugar onde Ele não quer. Porque quem é escolhido não é você que escolhe ou o homem que escolhe o caminho. Mas Deus usa pessoas para te levar até o propósito. Deus usou pessoas para levar Pedro, presta essa mensagem, até o propósito. Em lugares, em aldeias, porque Pedro não tinha recebido o Espírito Santo. Pedro ainda era um menino na fé. Jesus usou uma parábola para relatar acerca da vida de Pedro e retratar sobre a vida dele espiritual. Quando você é criança, mas quando você vira homem, você cria responsabilidades. E quem é escolhido passa pelo que muitos não passarão. Quem é escolhido passa por coisas que geram sofrimento. Deus serra a madre dos escolhidos. Quem é chamado para a salvação passa por tribulações, aflições, mas não passa pelo que o escolhido passa. O exemplo de Ana era escolhida. Deus cerrou a madre de Ana. O exemplo de José. Deus fez José ir para o Egito. Antes dele virar governador, passou 11 anos na prisão. Deus fez Davi ser perseguido por Saul por mais de 14 anos.
Deus fez Paulo virar apóstolo e visitar Pedro em Jerusalém após a sua primeira viagem missionária. Paulo retorna a Jerusalém para visitar Pedro. E após visitar Pedro, depois de 14 anos, Paulo retorna a Jerusalém com 2 discípulos. Ser escolhido, você não vai herdar promessas da noite para o dia, mas você pode herdar dons espirituais rapidamente. Vai herdar o Espírito Santo rapidamente. Ser escolhido tem deserto, tem responsabilidade maior do que quem é chamado para a salvação. Não que os chamados para a salvação não passem também pelo deserto. Porém, quanto mais é dado, mais é cobrado. Talvez o que você acha que Deus te esqueceu de você, acha que Deus não se lembra mais de você, acha que Deus cerrou as portas do céu para você e você foi rejeitado. O que você acha que não tem mais jeito é Deus te preparando para fortalecer chamadas. Chamadas para a salvação, chamadas para escolhidos. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver o que Davi passou. Você começa a ver o que José passou. Você começa a ver o que Paulo passou. Antes de formar um império para Cristo, um império da salvação, Paulo passou por açoites. Paulo passou por naufrágios. Paulo passou por solidão, prisões espirituais. Disse o salmista Davi: Senhor, tira a minha alma da prisão. Existem prisões que são espirituais. Quando Jesus abre a Bíblia, a passagem que cai para ele foi a seguinte: Deus me ungiu para libertar os cativos, os que estão prisioneiros, para curar os quebrantados de coração. Quem crê nela? Para apregoar liberdade. Deus, ele é tão fiel que o verdadeiro profeta fala pelo Espírito Santo e Deus testifica na Bíblia as palavras que o profeta pregou. Porque há 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem é do céu testifica. O Espírito testifica. Quem é do céu, Deus confirma as palavras. Deus confirmava as palavras de Elias, o tesbita. Deus santo tem poder e glória. Aleluia, glória a Deus. Chamada, João Batista, chamada para a obra, escolhido para a obra. E o cântico de Zacarias, Zacarias cheio do Espírito Santo, pai da carne de João Batista, disse: ele foi chamado para tirar os que estão à beira da morte, para trazer para a luz, para preparar o caminho do Senhor, um povo bem disposto.
E João Batista, meus irmãos, não pregava em altares, em palácios, em sinagogas. João Batista se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, e andava com pelo de camelo, com cinto de couro, e pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado aquele que após mim eu não serei digno de amarrar as alparcas. Eu batizo com água, meus irmãos, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Escolhidos passam por perdas, passam por traições. E muitas pessoas que ouviam Paulo no começo diziam: onde está o teu Deus? Mas quando Paulo chegou na Grécia, sozinho, pregando no Areópago para filósofos gregos, para sábios gregos, ele começou a pregar uma sabedoria divina, a qual eles não entenderam. E quando Paulo começou a chamar os que estavam sentados para a frente e impor a mão sobre eles, eles começaram a ser libertos de demônios. O cego começou a enxergar para a glória de Jesus. Eles disseram: que Deus é esse, Paulo? É aquele que vocês fizeram o altar ali, ó. Altar para o Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu anuncio. É o Criador do céu e da terra, que ungiu teu Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus santo e poder e glória. Jesus é fiel. Quem quer trabalhar? Quem é escolhido é templo de Deus. Se você é templo de Deus, você é igreja. Se você é igreja, Deus habita em você. Jesus habita em você. O Espírito Santo habita em você. E como eu sei que eu sou templo ou não? A Bíblia não diz quem é templo, é quem está em templos de mãos lotados. A Bíblia diz que eu e você somos templo do Espírito Santo. Nós somos feitos templo do Espírito Santo. Quando você ama a palavra, então Deus habitará em você, Jesus habitará em você, o Espírito Santo habitará em você. Judas não Iscariote disse: quando há de manifestar a nós e não ao mundo. Aqueles que me amam guardarão minha palavra, e o meu Pai o amará, e eu habitarei nele, junto com meu Pai. Meu Pai habitará nele, eu habitarei nele. Igreja é templo, igreja é palavra. Onde tem palavra tem igreja. Porque céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não vão te passar. O que vale mais? A placa ou a palavra? Ele não disse não somente onde estiver 2 ou 3. Quem quer glória a Deus? Ele não disse não somente onde há 2 ou 3. Ele não disse somente onde há 2 ou 3. Ele disse onde há 2 ou 3. Sabe por quê? Porque Deus não está, o culto racional não está na multidão. O culto racional está em quem se converte. Onde está a presença, o culto sincero é onde tem conversão. Por isso muitas pessoas desprezam uma igrejinha pequena com 2 ou 3. Mas podem olhar lá, que é lá que tem a palavra do arrependimento, é lá que tem a doutrina. Mas eles preferem o entretenimento, preferem a igreja que está lotada, é lá que está tendo, aleluia, fechamentos errados.
Aleluia, para a glória de Deus. Aleluia pela revelação. Eles olham para o entretenimento. A maioria está indo pela porta larga. Vamos para a porta larga. Mas Jesus não veio buscar quantidade, por mais que ele queira quantidade. Mas na quantidade, Jesus quer qualidade. Qualidade de adoração, porque igreja é espírito e verdade, é palavra que gera conversão. Ele não vem buscar, Deus é amor, ele não vem buscar assembleia. Quando ele abrir o livro da vida, ele vai chamar aqueles que nasceram da água e do Espírito. Ele disse em João 3 para Nicodemos: não pode herdar o reino do céu se nascer das águas e do Espírito. Para herdar o reino do céu tem que nascer do Espírito. Eis que chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito e em verdade. Não é nesse monte ou em Jerusalém. É palavra. Escolhidos passam por momentos que os chamados para a salvação não passarão. Muitos querem ser escolhidos, mas quando olham o que Davi passou, desistem. Quando olham o que José passou, desistem. E se sentem desprezados. Por que não foi? Por que ele não eu? Eliabe diz: por que Davi e não eu? Mas Eliabe não estava disposto a passar o que Davi passou pela fé. Davi suportou pela fé. Davi venceu pela fé, porque ele confiou na palavra do profeta que vinha de Deus. Davi não abriu mão da palavra. Escondeu na caverna de Adulão. Escondeu perante o rei de Gate. Mas sobre a minha vida tem uma palavra, disse o salmista. Tem as promessas de Deus. Ele sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ana não desistiu, porque sobre ela tinha uma palavra. Ela falava pelo Espírito. Muitos criticavam, mas Deus testificava. José falava pelo Espírito. Muitos falavam: José, onde está o seu Deus? E José orando, falando pelo Espírito. E abria a Bíblia, a Escritura, e Deus testificava. Esse é o conforto que nós temos. Elias na caverna sozinho, falando pelo Espírito, orando em espírito de oração, pensando em desistir, mas após a sua oração, Deus falou. Testificou a sua oração, as palavras saíram da sua boca. É assim que Deus fala. Você fala pelo Espírito e Deus testifica pela palavra. Não sou homem para que minta, disse o Senhor, nem filho do homem para que se arrependa. Falando eu, não confirmaria. Dizendo eu, não faria. Quer ver se Deus está contigo? Você prega, abre a Bíblia e Deus testifica as suas palavras. Deus honra as suas palavras, que não são suas, mas são ditas na direção do Espírito Santo, porque você tem vida de oração, você confessa os seus pecados e Ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. A injustiça vai terminar, porque Deus vai te levar para a terra prometida, que mana leite e mel. Fica firme na fé. Não desfaleça de fazer o bem, porque no tempo oportuno, no tempo certo, você colherá o bem. Quem crê da glória a Deus? Eu só sou um vaso de barro.
Aí você está ouvindo o seu pastor que está começando o ministério. Deus não cumpriu as promessas, não prosperou, ele está começando. E as pessoas, o diabo fala para você, não ouve. Deus não está com ele. Mas a Bíblia diz o seguinte: onde tem a palavra do Nazareno, Jesus está. Porque nada é de se rejeitar, e é de santificado pela palavra e pela oração. Deus santo de poder e glória. Agora, todos nós passaríamos, independentemente da chamada, se é para escolhido para a obra ou se é chamado para a salvação, para ajudar na obra. Todos nós passaremos por tribulações. Todos nós seríamos atribulados por esse mundo. Mas a diferença, se você está com Jesus, você vencerá as tribulações. Acaso se o meu povo tiver um Deus alheio, não verá isso. Meu Deus não verá isso. Disse o Senhor. Então você tem que ter paciência, que você vai alcançar as promessas de Deus. E que Deus vai cuidar de você. E se você apartar da idolatria e da fornicação, como dizem Atos Apóstolos, tudo vos irá bem. Vai ter ausência de problema. As tribulações não conseguirão, os problemas não conseguirão te atingir, chegar até você. Rodearão por volta, tentarão as tribulações, mas você está firme na rocha e cai por terra antes de chegar em você. Jesus já te deu livramento, porque você está na fé obediente, não tem idolatria e não tem fornicação, que é a prática da imoralidade sexual sem casamento. Agora o crente, os problemas chegam até ele, derrubam ele na fé. Todo dia é problema, problema, problema. As tribulações conseguem atingi-lo. É porque está na idolatria. 2 Crônicas, capítulo 15. Não tinha paz, nem para quem entrar, glória a Deus. Jesus é fiel. E nem para quem sair. Eles viviam sobre angústias. Se a raiz for santa, todos os ramos serão santos. Você vai ser aquela fonte que você está. Por isso que não pode julgar pela aparência. Julga se tem a palavra, a doutrina. Tem a graça de Deus. Essa é a fonte verdadeira. Desejar efetuosamente o leite racional, não o leite falsificado, para que vá crescer. Você aumenta em amor, mais e mais, e aumente também em conhecimento. Muitas pessoas têm medo do conhecimento, mas Jesus manda você aumentar em amor e aumentar em conhecimento, mais e mais. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Quem crê, glória a Deus. Amém? Na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe tua vida poderosamente. Deus santo de poder e glória.
e que as bênçãos do Senhor venham ser sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz no Senhor Jesus Cristo, assim seja. As índias comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, todos digam amém. Deus te abençoe.